Está começando Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. Se você quer empreender ou deixar de ser CLT disfarçado de empreendedor, você está no lugar certo. A Store vai te ajudar nessa transformação e principalmente fazer você alcançar o seu sucesso. Seja lá o que isso signifique para você, pois sucesso é ter o objetivo realizado e é individual de cada um. Acompanhe-nos pelo YouTube e nas principais plataformas de áudio como Store Talks e no Instagram como store.empreenda. Novos episódios todas as quintas-feiras às 7 horas da manhã. Já que você está aqui, não deixe de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, sua crítica e sua sugestão. E manda para aquele seu amigo que quer empreender e não sabe por onde começar. Apresentando o nosso convidado de hoje, estamos com o cartunista, caricaturista e ilustrador há 33 anos, formado em design gráfico pela Universidade Metodista de Piracicaba e também em radialismo locução, formado pelo Senac São Paulo, Érico San Juan, do Ilustre Podcast, criador do Capial Humor e Dito o Bendito, que ele já vai falar pra gente sobre todos esses projetos. Érico, muito obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. É uma honra para esse que vos fala aqui, né? Muito obrigado. De contar um pouquinho da sua história, né? Entender todos esses projetos que já está passando aqui. Às vezes nem eu entendo, mas estamos aqui para explicar, não é verdade? Queria primeiro começar entendendo assim, como foi a sua jornada para chegar aonde você chegou como ilustrador, cartunista e todos esses projetos. Assim. Foi uma faculdade de design gráfico que você fez, mas antes disso, o que surgiu na sua mente? Quero fazer isso. Você falou jornada, eu lembrei da jornada do herói, né? Mas acho que tá mais pra jornada do humor, né? Jornada do palhaço, mas com torta na cara, sabe? Melhores histórias do que o humor não existe, né? Assim eu posso livrar a minha cara, né? Já que eu não sou uma pessoa que precisa ter uma certa formalidade, a informalidade é que me formou, assim. Que legal. Então, você falou da faculdade, eu fui fazer a faculdade depois de mais velho, né? Tá. Eu já tinha 37 anos, hoje eu 11 anos a mais, mas eu comecei com 15 anos no Jornal de Piracicaba. Olha só. Porque eu comecei a fazer tirinhas para um suplemento infantil que existia, que era o Jornalzinho. Em 1991, no século passado. Todos somos do século passado, né? Eu era recém-mudado para Piracicaba. Então. Eu tinha 3 anos. Eu tinha um pouquinho mais. Olha, agora você quer botar a banca de jovenzinho, não é verdade? Sou mais novo. Não, eu pedi pro Lucas. Da mesa ele é o mais novo. Da mesa. Tá bom. Deslivrou a sua cara bonita, né? Com certeza. Mas enfim, só não tem como de ter vindo depois no mundo, não é verdade? Mas enfim, eu vim ao mundo e já desde muito cedo quis fazer quadrinhos, porque eu lia quadrinhos Disney, do Pato Donald e do Tio Patinhas, que eram vendidos em bancas de jornal. Já é algo que está meio que desaparecendo, né? Não tem mais, assim, é pouco. Tem, praticamente não existe, né? As bancas de jornal viraram meio quiosque de venda de armazém de secos e molhados, sei lá, alguma coisa assim. O Lucas, ele lia bastante quadrinhos, mas já era num formato mais livro, né? Ele já pegou a época dos quadrinhos chiques, né? Todo gourmetizado. Exatamente. Tinha a Selo da Mônica, tinha o mercado. Sim. Ainda era quadrinho. Mas eu sou do quadrinho raiz desse tempo, com muito orgulho. Mas assim, eu comecei lendo quadrinhos Disney, que eram vendidos em bancas, né? Os gibizinhos da Mônica ainda são um exemplo do que era o quadrinho normalmente. Não tinha só Mônica, tinha os Disney, tinha uma variedade em banca de jornal. Aí o que acontece? Meus pais me compravam isso quando eu era moleque, e aí eu fui lendo isso daí, misturado com os livros de escola, um clássico, por exemplo, que era o Gênio do Crime, não sei se você conhece, João Carlos Marinho, mas tinha muita coisa do humor nesse livro aí, principalmente. E aí o que acontece? Desde cedo eu quis fazer diferente. O que era fazer diferente? Tipo, tinha uma série que chamava O Cachorrinho Samba. Série de livros com um personagem que era da editora Ática, que publicava a coleção Vagalume, essas que você conhece, né? Li muito. Tem os livros do Marcos Rey, Escaravelho do Diabo, né? Os livros clássicos de leitura de escola, né? E que depois o professor manda a gente largar para ler o Guarani, né? Você sai completamente. Você não tem uma transição. Não tem. É muito de repente. Muito brusco, né? Marcos Rey para José de Alencar não dá certo. Vai pra Vidas Secas. Tipo isso. Primeiro você gosta de ler, agora você desiste. Mas o que acontece? Aí
eu li essa série do Cachorrinho Samba, que tinha vários livros com esse mesmo personagem, que era da autora do Éramos 6, Maria José Dupré. Que tinha na coleção Vagalume também esse livro. Só que esse livro é de 1940 e pouco. Caramba. E ela fez esses livros do Cachorrinho Samba também, infantis. Só que era meio bobinho pro meu gosto. Não tinha muito humor, é uma coisa meio fofinha. Infantilesca. Infantiloide, sabe? Hoje eu acho, né? O adulto é fácil falar isso, mas eu já achava meio besta, meio bestinha na época que eu lia quando eu era moleque. Só que eu era um moleque meio atrevidão, assim. Aí eu pensava, não, cachorrinho não, eu vou fazer o meu livro, tipo, o que tem que ser bom pelas minhas mãos, então eu vou melhorar, em vez de eu fazer um cachorro, eu vou fazer um dromedário. Olha, não sei onde eu fui arrumar essa referência aí. Inventei um personagem que era um dromedário e fui fazer minha série de livros artesanais com o dromedário. E esse dromedário morava em Maceió, porque era um lugar quente, sabe? Faz um certo sentido. Mas faz. Né? Melhor que no Rio Grande do Sul. Geograficamente era para estar bem mais longe, né? Mas enfim. E ele era mascote de dois moleques amigos, assim. Aí eu fiz uns 3 livros lá, com manuscrito, tudo, e não sei o quê. Mas fiz, me empenhei, fiz, né? Caprichado. E também... O melhor que você podia dentro do que se fazia. Mas só de ter essa ideia louca aí já chamava atenção, né? Aí eu continuei fazendo gibis e tal, fazia direto, sem rascunho, diretão, para valer, né? Que idade mais ou menos você tinha, né? Tinha 8, 9, 10 anos, assim, nessa faixa de idade. E a ponto de eu chegar a fazer um gibi para a Secretaria de Educação, que fizeram um concurso de desenho. Legal. Aí fiz um gibi com a história do 15 de Piracicaba. Olha a pretensão do cidadão, né? Caraca. E eu ganhei um prêmio. Olha só. Com 10 anos de idade, 1986. Que legal. Então aí fui fazendo. Aí em 1988 eu fiz tirinhas de um peixinho, o jornal Diário de Piracicaba, que está extinto. Tinha uma página infantil. Tem a ver com Piracicaba, assim, até meio inconscientemente que eu fiz um peixinho. Mas na verdade é porque era mais fácil de desenhar. Sabe, a bolinha barbatana, né? E eu pensava assim, gibi eu não posso fazer por jornal, que eles vão publicar. Eles não publicam jornal, não gibi. Sim. E a tirinha eu via que era um quadrinho que o jornal publicava. Então aí fui fazer o peixinho. E esse peixinho me levou ao Jornal de Piracicaba, 2, 3 anos depois. Eu fui fazer as tirinhas pro suplemento infantil do Jornal de Piracicaba, que era o jornalzinho. Que era o suplemento que eu lia quando eu era criança. Quando eu lia os DVDs, né? Aí, por causa das tirinhas, eu fui chamado para ilustrar o suplemento. Com 15 anos. Até então você não tinha feito escola de desenho, nada? Fui fazer no primeiro ano que eu fui ilustrador lá do jornalzinho. Aí me obrigaram a fazer isso. Você aprender a desenhar, seu moleque. Não pode ficar desenhando só peixinho, né? Aí eu fiquei de 1991 a 96 no Jornal de Piracicaba, ilustrando o suplemento infantil. E aí de 93 em diante eu fui fazer uma tirinha que está fazendo 30 anos, que é uma tira adulta, que o personagem chama Dito Benti. Fez 30 anos, aqui um dos logotipos que é o do Dito, né? Mais tarde ele passa de novo. Isso. Aí. Esse personagem é o que permaneceu, assim. Então eu investi muito em caricaturas e quadrinhos nos meus 33 anos. O personagem tem 30 anos e eu tenho 33 de carreira. Que legal. Com caricaturas e quadrinhos, principalmente. É uma coisa, assim, de querer fazer diferente e ter uma inquietação permanente, assim, sabe? E a ponto de eu não me satisfazer só com desenhando, mas embalando em projetos. Então eu citei os livros aí do Dromedário Amarelo, porque eu embalava em formatos, eu não fazia desenho solto, que nem muita criança faz. Então eu queria inserir num contexto de projeto, porque eu queria imitar o que eu via, né? Então eu via livro infantil, quero fazer meu livro infantil. Via gibi, quero fazer o meu gibi. As minhas versões do que eu admirava. E aí, com o tempo, você vai pirando na batatinha, né? Aí você faz as suas versões e elas passam a ter uma abrangência maior, porque você se profissionaliza, né? Então eu não diferencio a atitude do molequinho que quis fazer os livros do Dromedário Amarelo dos projetos que eu fiz depois. Porque, na verdade, eles tomaram uma forma profissional, mas a pretensão a ser criativo, a ter um diferencial,
acho que sempre foi a mesma, assim. A diferença é que você fica mais velho, você perde cabelo, você começa a não enxergar muito bem, assim. Mas a gente sempre busca esse diferencial, né? Então, com insistência, as pessoas falam, não é que esse cara é diferente mesmo, né? É muito isso. Que legal. Que legal, é Criou bem- sua marca, né? Com o seu estilo de desenho também. Porque eu posso não ser o melhor desenhista do mundo, até tecnicamente. Tem muita gente que tem pretensões até de ser um artista reconhecido por ter uma técnica impecável. Eu sou do traço. Hoje em dia, muito pessoal da internet é muito da cor. Já começa com a cor, o pessoal mais novo já começa muito bom, né? Não sei. Você Não fez é o uma meu carta que isso é segmento, relativo, né? Não, é relativo e, assim, também não é um segmento que eu entendo, né? Eu não sou... Mas você é um já. espectador, digamos assim, né? Então, mas Você tem a sua o que você percepção. falou, a pessoa tem ali o desenho perfeito, você não se julga o melhor desenhista. Eu acho que isso é muito subjetivo, porque Sim, arte é uma coisa muito relativa. E eu também Tem não estou coisa me que diminuindo, assim. Sim. Tem coisa que dizem que é arte que eu discordo completamente, né? Eu também. E tem gente que paga milhões por aquele tipo de coisa. Agora, não importa se o traço é mais grosseiro ou não, é um traço mais fino, uma arte que já puxa mais para um realismo, aí é uma questão de gosto. Então não vejo muito nesse sentido de é perfeito ou é imperfeito. A arte é isso, né? Porque assim, eu acho que quando você fala das gerações que estão vindo, que chega muito mais ao público tudo hoje, né? Você vê mais gente publicando. Eu tenho uma amiga do meu filho que desenha muito bem. Ela pinta e faz os personagens a ouro e tal. Só que antigamente eu desenhava, eu fazia história em quadrinhos. Olha isso. Com uns amigos, a gente era muito fã de Dragon Ball, a gente replicava isso e tal. Só que a gente morava no interior, não saía pra lugar nenhum, não tinha acesso a nada. Então lá morreu até hoje. Tipo, muita gente nem sabe que eu desenho. Eu tenho muito conteúdo em casa. Eu tô descobrindo agora. Eu tenho algumas coisas. Olha aí, tá vendo? O podcast é de descoberta. Mas hoje não, hoje na internet a pessoa faz um rabisco e ela posta. Então todo mundo começa a ver a pessoa desde nova, né? Aí que tá, o lance é o seguinte, podem de repente nascer até com uma técnica, uma noção, uma informação de um desenvolvimento de habilidades, ele tá juntando muita informação, já tem acesso a muita informação desde muito cedo, né? Coisa que eu não tive, por exemplo. Hoje você foi aprendendo na Eu sou de outra geração. Agora, por outro lado, a vivência também é muito importante. O amadurecimento. Você pode desenhar maravilhosamente, mas você não tem vivência. Então isso vem com o tempo, né? Não, e a prática, né? A prática ali, e não só você praticando. Tudo bem que desenho, às vezes, talvez alguma coisa um pouco mais fácil, talvez, de se desenvolver, mas tendo um mentor, alguém para te ajudar, faz desse jeito. Isso é importante. Muda a posição da mão desse jeito, que você vai conseguir fazer um traço melhor, né? É como um jogador de futebol, como qualquer atleta. Você precisa ter uma orientação. Você nasce com habilidade, mas se você não treinar aqui e evoluir... E o autodidata perde muito tempo. Eu falo porque eu também sou um autodidata. Tem caminhos que poderiam ser abreviados se você tivesse a noção das direções que você toma, sabe? Sim. É que hoje, você falou que publicou primeiro a tirinha, tudo com 15 anos, mas você desenha desde sempre. Não, tirinha antes. Antes, né? Eu fui ilustrar o suplemento infantil com 15. Mas e tirinha eu comecei com 13. Com 13. Então, assim, com 13 anos, hoje, uma criança que gosta de desenhar, ela digita no YouTube, ela já tem um monte de vídeo, às vezes um vídeo seu dando dicas. Então ela já tem, mesmo que informalmente, ela tem os mentores na internet, né? Então, que é assim, diferente. Só que tem uma coisa do ser humano que ele precisa de incentivo. Sim. Então, às vezes, o tutorial do YouTube não vai falar o nome da pessoa e falar, fulano, você precisa, seu trabalho é legal, vai em frente, sabe? Precisa alguém cutucando ali. No bom sentido também, sabe? E assim, e a gente, muitas vezes, por uma orientação ruim, às vezes até de uma pessoa que vê o potencial em você, mas ela tem uma invejinha guardada no ser dela, né? Na essência dela. Uma das primeiras coisas que eu ouvi, quando eu estava nessa época de começo, foi de um desenhista da cidade aqui, que eu não vou falar o nome nem a pau, mas ele falou para mim, que desenho horrível é esse? Aí eu falei, nossa, se 30 anos depois eu tô nessa, é sinal que a minha personalidade deve ser forte, sabe? Sim. Porque não é todo mundo que tem essa estrutura
Principalmente quando você não é maduro, né? Sim. Né? Todo mundo também que é obrigado a aguentar uma grosseria, entende? Mas numa situação dessa, uma outra pessoa pode simplesmente abandonar aquilo. É o que estou dizendo, pode sucumbir, né? Hoje, quando a gente lê muito livro de mentalidade, fala isso. Você cria um bloqueio, às vezes, na criança, você mata um talento. Né? E aí, por outro lado também, eu também posso ter tido os meus bloqueios para desenvolver outras atividades, né? Então, a minha vida também sempre foi uma luta no sentido de desenvolver outras potencialidades que não só isso daqui. Por exemplo, eu estar falando aqui é até vencer bloqueio. Eu estava até falando fora do ar com você, né, Felipe? Que a tendência do desenhista é buscar o caminho seguro da mesinha dele, do cantinho dele. E a minha batalha pessoal sempre foi vencer esse auto-isolamento que a gente tem uma tendência a isso. Então eu faço podcast, eu fui fazer radialismo. Então, hoje em dia, até o pessoal da nova geração é mais comunicador, até instintivamente. Ele chega na frente de uma câmera com facilidade, né? Celular, né? Nasce com o celular na cara. Não tem nem como você fazer diferente, né? E eu sempre peguei as coisas no meio do caminho, porque a gente vai aprendendo no meio do caminho. Eu peguei uma época de transição de tecnologias, né? Eu comecei em jornal, nem tinha computador, era máquina de escrever. E eu não estou falando do tempo da vovó, não. É 30 anos atrás, que já é muito para quem nasceu há 20, né? Sim. Então, assim... Mas é que o salto da tecnologia foi recente, né? Tá tudo muito rápido depois da internet, né? Então, todo mundo começou a fazer um espaço como esse aqui, a gente não conceberia isso quando nós começamos na vida, né? Sim. A gente teria que ter, no mínimo, uma emissora local de TV para apresentar um projeto, para fazer um programa tipo esse, né? Exatamente. Então, você ia ter toda uma estrutura que é caríssima. Hoje, com o celular na mão, você faz muita coisa. Você faz, é claro que com um pouco mais de estrutura você faz um produto mais bem acabado e tudo mais. Mas era inconcebível. Sim. Aí o que acontece? Nós estamos numa época de comunicadores, né? Então eu acho que os desenhistas poderiam ser mais comunicadores. É que o pessoal da minha idade para mais, eles já cresceram num mercado até de trabalho que não tinha isso. Então, você pegar uma pessoa, por exemplo, eu estou com quase 50, com 48, mas vamos dizer, até uma pessoa da minha idade, de repente, ela trabalhou 30 anos num lugar e a tecnologia desbancou ela, tirou o posto de trabalho dela. Até cruel você falar para uma pessoa, jogar ela na selva e falar, se vira, né? Então é cruel, tem um lado que não é legal. Por outro lado, a pessoa tem que ter uma chama interior que não é todo mundo que tem. De buscar. Para ser bem vulgar, ter fogo no rabo, assim, sabe? Mas cada um... mas cada um tem uma característica, uma personalidade, né? Sim. Eu tenho essa de querer transpor barreiras, sabe? E a barreira tá na gente. Sim. Não tá na fora. Aqui. E muitas vezes a gente atribui culpas, responsabilidade, para ser mais fofinho, ao pai, à mãe, sei lá, a namorada que largou a gente, o chefe que não reconheceu meu trabalho e me demitiu, sabe assim? Eu também tive o emprego que eu entrei em primeiro lugar na vida, que foi do ilustrador, eu também fui demitido dele. Só que eu tinha uma postura, acho que razoável, então me chamaram de volta para ser colaborador pago com as tirinhas desse meu personagem, dito e bem dito. Legal. Então, a gente já foi semeando, até meio sem querer, um network instintivamente, mas por conta dessa vontade de exteriorizar, né? Então tem que ser assim, né? Não é você só... Por isso que eu falei que dá para ser... No meu caso, eu me considero até mediano, mas por conta da personalidade efervescente, assim, a gente formata tudo em projetos e a gente é lembrado por conta da nossa personalidade. Que hoje é valorizado isso também na época da internet, né? A integridade, a personalidade marcante, né? A honestidade, né? Então, se você tiver um papo furado, você não vai durar muito tempo. Você não dura. Você tem que ter uma... E assim, não é nada planejado no meu caso. Eu falei a coisa dos projetos, era instintiva. Então, fazer lá um livro infantil e fazer os projetos de hoje em dia, tem uma linha do tempo que tem uma coerência, mas é por conta da personalidade. Mesmo que não tivesse desenvolvida ainda, amadurecida, né? Aconteceu de forma natural, né? Porque você fala, você
já comentou, porque uma pergunta que eu ia te fazer no primeiro momento era... E já tô matando suas perguntas. Eu já tô antecipando tudo. Porque assim, quando eu desenhava, eu ficava me perguntando como que eu ganho dinheiro com isso. Essa pergunta eu ouço a vida inteira. Pergunta de 1 milhão. Não se preocupe. Aí eu falei, quando eu falava, conversar com a artista, eu falei, como que você, em que momento? Mas pelo que você estava me contando, foi muito natural para você, né? Você já ganhou um concurso, já ganhou algum destaque, já conseguiu, já recebeu um convite, foi acontecendo. Porque uma coisa vai puxando a outra. E às vezes a gente também não ganha dinheiro. Só que aí tem a coisa, se você também ficar esperando a oportunidade, não vem. Isso é até clichê de que muita gente fala de empreendedor, né? Uhum. Ninguém vai bater na sua porta. Mas ao mesmo tempo, aí eu olho para trás e vejo o saldo. Tem coisa que se eu não metesse a cara, eu não ia ter oportunidade. Porque ninguém bate na porta, mas também você precisa ter ideias para apresentar também. Às vezes, para você fazer uma coisa tradicional, você precisa ser inovador, né? Sim. Para você entrar no mercado de maneira convencional, você precisa mostrar o diferencial. É muito louco isso, né? Se você for comunzinho, você não vai ter a vaga do comunzinho, muitas vezes, né? Não, e se você for concorrência maior, você vai estar concorrendo com um monte de outros comunzinhos. E você vai ser facilmente descartado. Porque você não tem um diferencial. Você está concorrendo por preço. Quando você entra nesse mérito, você está concorrendo. Aquilo que a gente sempre fala, né? Seu público-alvo, né? Se você é comum, mais do mesmo, você compete por preço. Agora, quando você traz um diferencial, quando você colocou ideias novas, aí é valor. Não, e a primeira coisa que quando para mostrar o que a gente, como pode ser muito comum, vulgarizado, é quando o cliente que vai nos pedir orçamento, ele pergunta o preço. A primeira maneira de eliminar a serpente no ninho, assim, de alguma forma. Aí a gente acostuma, né? Quando o cara pergunta o preço, o cliente pergunta o preço, é porque ele não está interessado. Ele só quer algo barato e pode ser que não seja um trabalho bom. Às vezes, aí eliminar essa possibilidade, às vezes fala muito hoje em dia um livramento. Sim, né? Você está eliminando um problema na sua vida. Porque vai ser um trabalho, você vai se desgastar, você não vai ser valorizado e às vezes o cliente nem vai te pagar. No fim o cara fica insatisfeito. Porque ele vai arrumar um monte de obstáculo. A pessoa mal intencionada é a mais exigente do planeta. É um problema. Isso é um fator, né? Mas a gente tem que ser a solução. Isso é um conselho motivacional aqui. Já que estamos num podcast de empreendedores, né? Essa é a pegada do empreendedor. A gente tenta trazer aí um pouco de conteúdo para quem nos segue, né? Um pouquinho. Mas não é fácil, assim. Ser empreendedor, que a gente conversou, né, no caminho aí. Empreender não é impossível, mas não é fácil. Mas não é impossível. Então, assim, tem caminhos, por isso que a gente traz aqui empreendedores e especialistas para trocar essa ideia e o público saber, se eu consigo, você também consegue, se aquele consegue. Só que às vezes é melhor você ter alguém junto com você para auxiliar, guiar, né? E para isso, né, a Store está aqui justamente para te ajudar, né? Nós temos os nossos programas de consultoria aqui, né? Então, para quem realmente quer empreender, sair dessa zona de deixar de ser um CLT disfarçado de empreendedor, ou melhor, um empreendedor disfarçado de CLT, né? Que é muito caso de muita gente aí, realmente transformar em um negócio, né? Isso. Então, entre em contato com a gente aí. Mas, cara, todos esses projetos que estão passando aqui, como que eles funcionam, como que, assim, você que cuida, tem parceria, fala um pouquinho aí do Capial, por exemplo. Por exemplo, o interessante é que a gente está passando no telão aqui, ao longo do programa, os logotipos dos projetos. Todos os projetos representam as minhas facetas. Hoje em dia eu consegui sintetizar minhas facetas em todos os projetos. Então, por exemplo, o Capial, uma página de humor que nós publicamos às sextas-feiras. Eu sei que é difícil de mostrar, mas eu trouxe aqui não exatamente para mostrar detalhes, mas para mostrar que estamos fazendo num impresso, que hoje em dia até está desprestigiado por conta da internet que avançou e tudo que a gente conhece. Mas eu estou fazendo, desde novembro do ano passado, uma página de humor gráfico na terra do Salão Internacional de Humor em Piracicaba, né? Então eu vim de jornal, como a gente falou aqui, e eu estou agregando cartunistas de Piracicaba e do Brasil, uma página semanal de humor,
que integra as edições de sábado do jornal A Tribuna Piracicabana. E como nada é por acaso, nada é de repente, a Tribuna Piracicabana eu já tinha feito uma parceria com ela, eu tinha feito em 2001. Olha como eu sou antigo, sou vintage, na verdade. Eu fiz 86 edições semanais de uma outra página de humor, chamava Rio. Então nós estamos retomando a parceria com o Jornal Tribuna Piracicabana já num outro tempo em que o humor gráfico, nos jornais que restam, né, infelizmente, virou um artigo de luxo, virou um diferencial. Sim. Então o Evaldo Vicente, que é o editor da Tribuna, ele está investindo junto com a gente uma parceria, legal, agregando os desenhistas do país, né? Então você que cuida dessa parte, sou editor, mas tem outros... Tem colaboradores, tem né? diversos artistas aí de humor que estão compondo. Cada edição sai uma turma nova. Tem um revezamento, né? Eu estou em todos, porque eu sou editor, naturalmente, e sou... Eu que mando nesse Eu que mando nessa jossa aqui. Então é isso. A prova de que está dando certo, muito legal o resultado, o retorno que a gente está tendo, é que nós fazemos essa página todos os sábados na Tribuna e agora ela tem um filhote, desde dezembro do ano passado. No último sábado do mês, a página se torna um jornal encartado na Tribuna, que é o Jornal Capial. Então, 8 páginas em cores, um jornal de humor, dentro de um outro jornal, né? Esse jornal. E também, como nada é por acaso, nós temos, quem for no capial.humor, no Instagram, pode ver as notícias aí do nosso projeto, né? Legal. Então, as edições em formato tabloide, né, que é esse formato menorzinho do jornal, em 8 páginas, tudo que eu falei, elas têm esse retângulo em branco em cada capa. Por quê? Porque é para desenhar caricaturas do leitor em eventos que a gente está lançando no jornal. Que legal. Então, e como eu falei que isso nada é por acaso, essa ideia de interatividade vem de um outro jornal que eu fiz independente chamado Cara e Caras, que era um jornal que é a sua cara, porque tinha um espaço em branco na capa. Só que no Cara e Caras a gente colocava a capa inteira quase em branco. Nesse caso, a gente quer a participação e interação com o leitor, mas mostrar que é um jornal de muitas caras, né? Os colaboradores do jornal, que são os desenhistas do Brasil inteiro, né? Então é um diferencial até que eu resgatei de um outro projeto meu, né? Mas o principal é agregar esses artistas todos gráficos de Piracicaba e do Brasil inteiro, né? Então já saíram, no momento que a gente está gravando, saíram 2 edições em janeiro e fevereiro. Aliás, em dezembro de 2023 e em janeiro de 2024. Bacana, hein? Então a interatividade, né? Aqui são as 2 edições. As 2 edições do jornal que saíram, né? O jornal sai na terceira, sexta... Sai na última semana do mês, é o jornal. Aos sábados. Aí nos sábados restantes do mês, os 3 sábados do mês, é a página Capial, né? Então já soltamos a página e já tem esse tá muito legal. Esse projeto derivado, né? É tudo Capial. Todos nós somos Capial. É muito característica de Piracicaba, né? E é legal que assim, Diogo, com licença. Pode? Nós estamos até do Salão Internacional de Humor. Então eu acredito que até é esperado que nós nos movimentemos para além do salão. Que nós somos profissionais o ano todo, né? Sim, a gente não pode ser aquele salão, né? A gente não pode ser aquele pessoal que é lembrado só quando tem o salão, né? Então o ano inteiro a gente movimenta o cenário aí, né? E em jornal, né? Que parecia uma coisa de um outro mundo, né? Mas os que estão aí, a gente acredita... Porque eu acredito também que os leitores de uma certa idade também foram negligenciados até com a coisa da internet, o fenômeno da internet. Então a gente dá uma opção a mais de conteúdo para esse público tradicional do jornal e mostrar para as gerações mais recentes que isso ainda existe, né? Às vezes eles acham até que não existia, que eles não conheciam, não tem essa referência. O que é jornal, né? O que é jornal? Isso daqui, olha, isso aqui é jornal. De repente, até por vias malucas aí, a nova geração vai conhecer algo que parecia extinto, né? E ainda num formato diferenciado do humor gráfico. Uhum. Então,
A nossa pretensão é agregar o humor dentro da imprensa de Piracicaba, né? A imprensa escrita, né? Que era chamada de imprensa escrita, né? Então... Tem até horóscopo aqui, não? Não tem. Tem uns desenhos aqui, achei que fosse. Não tem. Às vezes parece, né? Mas tem um vasto conteúdo, caricaturas, tem fábulas, né? Fábulas. E é tem lógico, de tudo, é cartoon. Dito bem dito. Dito bem dito, E veio de jornal e tá voltando pro jornal, né? Muito legal, né? Um projeto, assim, para hoje, os dias de hoje é totalmente inovador. Porque a charge e a caricatura em si, elas não são inovação, nem dentro do jornal. Mas a maneira da gente embalar dentro de um projeto, isso valoriza muito. Isso dá uma outra dimensão porque já existe, né? E hoje em dia já não... Pô, nem lembro. Eu acho que não tem nenhum jornal que faça isso. Já fizeram no passado. Jornal há muito tempo, né? Mas é interessante. Um bom motivo para você voltar. Sim. E você sabe que assim, eu tenho pensado, aí uma reflexão minha, né? Assim, o pessoal tá tão já massificado de internet, de tanta informação, que eu acho que algumas coisas analógicas elas vão acabar voltando de tão cansativo que é você ficar tanto tempo ali naquela tela. Você quer ver uma coisa? O tempo de você absorver os conteúdos. Tipo o vinil, que hoje é fabricado numa escala menor. Sim, caríssimo. Até poderia chamar de gourmetizado, agora mas... é coisa de colecionador, né? Mas tem uma coisa, tem o colecionador, mas a diferença é que você vai encontrar música no celular. É mais fácil, né? Sim. Só que a absorção da informação, você vai pegar o vinil, vai colocar na vitrola, vai prestar atenção, você vai curtir. É um ritual. Igual o cara que curte tomar vinho, o cara que curte fumar um cigarro, é um ritual. Cigarro não, charuto especificamente. É um ritual. Ele não faz aquilo porque é rotina, é porque é para dar um escape. Então eu quero fazer, quebrar a rotina e passar por esse processo. Porque o material até que a gente publica também, muitas vezes é resgatado do Instagram individual dos desenhistas. Só que aqui ele tem uma curadoria. A internet é o grande supermercado do universo, sabe? Tudo ali, né? Então, e o que tem de bom e tem de ruim. Coisa, às vezes, fora do prazo de validade, sabe? Coisas assim, você tem que ser um filtro, e muitas vezes a gente não tem essa a internet não nem tem paciência para filtrar, né? Então a gente aceita muita coisa que pode ser ruim até sem piscar, sabe? Então isso daqui é uma maneira de você ter uma curadoria. Você pode encontrar muito material desse no Instagram dos desenhistas, só que aqui você vai estar num contexto diferenciado. Não, e além de contexto diferenciado e a curadoria, ela não é só assim, material de qualidade, mas também assim, está concentrado ali. Você não precisa ficar buscando diversas outras plataformas, diversos cartunistas, porque ali tem o melhor de todos, né? Aqui, a ideia é essa, então, assim, né? Fica muito mais fácil o acesso. Na verdade, a internet é bem isso, né? Em tudo. Então tá tudo disponível para todo mundo de todo tipo, seja bom, seja ruim, seja mediano. Então um canal, seja online ou físico, que concentra as boas informações, que é o que uma escola ainda faz, né? Sim. Uma faculdade, ele tá ali com o programa de estudo para você entrar ali do nada e sair um engenheiro, um médico. Mas você aprende praticamente tudo isso na internet também. Hoje tem conteúdo Só que, e como você vai achar? Qual que é o próximo passo? Qual que é o critério, qual que é o processo, qual que é a caminhada que você faz, o percurso. Então, esse é o tipo de formato de suporte que você tem que prestar atenção. E para prestar atenção, você precisa se deter naquilo. Parar ali. Você precisa parar. Para o tempo. Você tem que... Você não pode... Você vai fumar um charuto com todo o prazer da degustação, ou você vai pitar um cigarrinho lá apressadamente para você voltar a trabalhar depois do almoço, sabe? Então é a coisa de parar mesmo até para pensar. É uma outra dinâmica, né? É uma outra dinâmica. Então, a gente não está fazendo algo antigo ou antiquado. A gente está resgatando algo, valorizando algo que na internet, como você falou, está espalhado. Pela curadoria, a gente faz essa concentração e acaba valorizando mais o potencial de cada artista, né? E então, como que é esse trabalho de fazer essa curadoria, essa edição aí? Aonde você vai buscar? O pessoal manda material, os colaboradores do projeto? Como funciona assim? A dinâmica aí de seleção, de edição.
Então, uma coisa, vou usar uma palavrinha aqui que para empreendedores é fundamental, network. Se eu for fazer um garimpo pela internet do nada, eu não consigo preencher uma página por semana e um jornal de 8 páginas por mês, sabe? É muito material, o volume de material é muito grande. Tem uma atitude de quebrar o isolamento, sem conversar com o colega. E antes da internet, né? Que era mais difícil. Sim. E mesmo que você conheça gente nova pela internet, também tem a dinâmica das relações que amadurecem também, né? Uhum. Eu não posso pedir algo de novo para uma pessoa desconhecida do nada. E pode ser até que a pessoa me conheça, mas do nada, como que você chega? Você bate na porta da pessoa lá, talvez em outros tempos. Oi, eu sou o Érico. Tô precisando disso, daquilo. Você me atende? A pessoa vai assustar, olhar, ou bater a porta da sua cara, ou nem deixa você entrar, botar o cachorro, sei lá, em cima de você. Então chama a polícia, né? Muita gente que está aqui, por exemplo, eu já conheço desde que eu comecei. E que continuou no mercado, né? Então já tem uma confiança estabelecida, independente de eu vir com um projeto para ela contribuir, sabe? Então essa confiança, e ela vai também se espalhando, a boa fama aí do projeto, à medida em que você faz um trabalho legal, adequado. O efeito boca a boca, acho que já no bom sentido, porque para falar mal é um rastilho de pólvora, né? Rapidinho espalha, né? Mas tem também a coisa de espalhar e não explodir nada, né? Espalhar, mas de repente a pessoa... E é legal que está acontecendo um fenômeno legal, que a geração da internet está me procurando. Olha só. Então quando a gente está gravando aqui, a página da semana seguinte já vai ter uma pessoa do Rio, um moleque de menos de 30 anos, que ele contribui para o Salão de Humor, ele tem trabalho selecionado no Salão de Humor. Eu presto atenção, então eu consigo lembrar de muita gente, assim, olhando o Salão de Humor. E ele vai começar a colaborar. Legal. E na internet. Só que ele se criou na internet. Só que ele manda trabalho para Salão de Humor, que é uma exposição mais convencional, né? E também vai começar a contribuir. E eu arrisco dizer que ele jamais publicou em impresso, por exemplo. Porque não é da geração dele. Sim. Jornal não contrata ninguém, né? Eu estou fazendo isso aqui porque isso aqui é um projeto, né? Uhum. Aí que eu falei do projeto. Não dá mais para chegar no jornal e pedir um emprego de chargista, sabe assim? E nem como ilustrador de suplemento infantil que eu comecei, os jornais nem suplemento tem mais, né? Só que isso daqui é um projeto que tem um diferencial hoje em dia. Ter humor embalado dessa forma é um diferencial. E só que o proprietário do jornal, o Evaldo, no caso do Evaldo Vicente, ele está apostando, porque ele também tem um aspecto cultural que ele valoriza. A gente ter na cidade uma movimentação para além do Salão do Humor, como eu falei. E como aqui é meio que um celeiro que agrega artistas uma vez por ano, e eu também já conheço muita gente, um vai puxando o outro. Porque aqui nós temos a referência forte do Salão do Humor, mas também tem referência do pessoal que me conhece há muito tempo. Uhum. E os novos, que agora com o Instagram, né? Eu também sigo muita gente independente de fazer isso daqui. Aí o pessoal começa a me procurar. Então é o meu lado agregador, né? Eu podia encarar esse pessoal como concorrente, no sentido de, meu Deus, eu tenho que me preservar porque esses caras vão tomar meu lugar. Eu não tenho que pensar assim. Esses caras vão ser meus aliados se eu fizer um bom trabalho. E sem deixar de cada um cuidar do seu próprio trabalho, sua própria sobrevivência mesmo no mercado. Né? Então são iniciativas que a gente sente que a gente não tem motivo por você se isolar. Isso daqui já é um fator de agregação, sabe? Colaborativo, ele agrega muito mais. E não é modinha, não é modinha pós-internet. Eu sei que o empreendedorismo ele tem uns conceitos, eu zoo aqui porque eu sou do humor. Anos, né? Eu zoo, às vezes fica parecendo muito coisa que é meio clichê, assim, meio lugar comum. Mas a atitude colaborativa, ela tem sentido quando ela é real, ela é palpável. Genuína. Ela é genuína, ela é legítima. Então isso daqui é a prova de que isso aqui é algo legítimo, né? Só que assim, todo grupo precisa de um líder.
Sempre. Alguém que puxa a fila, sempre, né? Entendeu? Tem sempre. Então também não é qualquer cartunista que também tem essa mentalidade de agregar. E não é porque ele quer concorrer, ele quer... É o perfil dele. É o perfil. Então, para esses aí eu vou pegar um projeto desse e vou tentar com que eles participem. Trazer ele para perto. E talvez... E tá dando certo, tá dando certo. Diferente que bom. Traz de formas diferentes, cada um tem um perfil, é complexo. E aí também eu tenho a sensibilidade na edição, eu dar o devido peso para cada um. Por exemplo... Um destaque maior em determinado trabalho. Nessa página aqui, o pessoal talvez em casa não veja tão bem, mas dá para ver aqui muito bem a caricatura do Milton Nascimento. Esse cara que é meu amigo há muitos anos, ele foi caricaturista do Estadão, Estado de São Paulo. Trabalhou lá décadas. Por que eu coloco o Milton Nascimento dele quase um quarto de página, que é uma página grande? E por que de repente o meu tinha um carreiro aqui, que é uma caricatura mais simples, eu coloco desse tamanhinho? Se eu fosse um ególatra, uma pessoa metida besta... Página inteira pra mim. A página é minha, eu coloco o meu tinha um carreiro grandão, mas não é. Eu tenho consciência do meu próprio trabalho. Ele é de traço e ele é criado na linguagem dos quadrinhos, das tirinhas. É uma coisa mais sintética, um desenho mais... Não tem tanto detalhe. Artisticamente, o peso dele não é equivalente a esse do Milton aqui. Que é uma obra de arte para ser admirada esteticamente, assim. Ele tem um peso maior. Mas o meu cumpre uma função. Sim. Cada um é de uma maneira, cada um cumpre uma função. Eu tenho, como editor, eu tenho que dar o devido peso para cada tipo de trabalho. Entendi. Então, o meu Tião, ele pode ser desse tamanho. Mas o Milton, ele tem que ser gigante. Ele tem que dar a devida dimensão dentro do espaço que eu disponho aqui, né? Então, o trabalho de edição é complicado também. Sim, tem que ter um olho clínico, né? Dá trabalho. Mas dá trabalho em nome de um equilíbrio aqui, de dar o devido valor para cada artista. Né? E aqui em Piracicaba tem muito... Esse mercado ele é bem fomentado, tem bastante cartunista aqui na região. Sabe algo que tá muito em voga na ilustração, muito o mercado absorve? É os desenhistas de games. Eu nem tô falando disso aqui, sabe? O mercado de games pro ilustrador absorveu. Inclusive tem um dos colaboradores aqui do Capial, que é o Lucas Labels, que fez pro Jornal Capial, ele fez esse nhoquinho aqui, versão 3D, que ele faz ilustração para game. Que legal. Então, o mercado que ele atua é de games. Então, o 3D está muito em evidência, né? E só que ele é um caricaturista também. Então, a prova é que ele ganhou prêmios mil no Salão do Humor de Piracicaba. Então, é a versão dele do velho mascote do 15 de Piracicaba, né? O caipira, né? Bacana, hein? Então, é muito isso. A gente convive aí com todas as tendências possíveis, a gente agrega aqui. E eu não deixo de fazer meu trabalho autoral, né? Então é muito isso. O network aí dos cartunistas aí tá toda nesse projeto. Né? Que bom. Esse material é bem trazendo conteúdo aí bem bacana pra gente. São essas duas aqui. Aí é o segmento do meu umbigo aí do podcast, né? A parte que contempla o meu umbigo. Mas é do bem, o umbigo. Eu falei do Dito, né? Esse aqui é mais um projeto interativo que eu fiz na época da pandemia. Eu pensei, eu não sei se vocês conhecem, tem um clube de stand-up em São Paulo, que é o Clube do Minhoca. Sim. Que eles fazem, na pandemia eles começaram a fazer uma revista de humor, Minhoca Zinichan. Aí eu pensei, meu Deus, eu faço isso há tanto tempo, por que eu não posso fazer uma revista também, né? A bela história lá do dromedário amarelo. Eu vou fazer alguma coisa... Resgatar o conceito. E do meu jeito, né? Aí eu pensei, mas fazer gibi não se justifica eu fazer só. Vai ser mais um também. Só mais um. Aí eu pensei, eu vou acrescentar algo que o leitor se sinta incluído. Igual eu fiz o meu jornal, com as caricaturas na capa. Eu vou combinar o meu personagem Dito com o leitor. Eu vou fazer uma tirinha na capa da revista, personalizada,
uma tirinha que o dito interage com o leitor da revista. Na época da pandemia, como hoje em dia tem impressão gráfica rápida, você pode fazer exemplares personalizados em qualquer coisa, né? Sim. Então eu fiz gibis do dito personalizados com o leitor na capa, interagindo com o personagem. Então isso aqui tá meio descolado assim, porque eu fiz próximo às festas de fim de ano. Tá. Essa aqui é uma pessoa real interagindo com o dito, e eu fiz colado na capa como um cartãozinho de boas festas, entendeu? Que legal. Então é muito interativo, é destacável também, e a mesma historinha ela tá aqui em preto e branco na capa, né? Então é interativo assim, até mais caprichado assim, de certa maneira, do que a caricatura rápida da capa do jornal. Formato, né? Assim, bem bacana mesmo. Então, e eu consegui, e eu fiz a minha mala direta, assim, né? É o próprio Eric. O próprio Eric conversando com o personagem. E para inventar mais história ainda, para complicar minha vida, assim, de fazer algo diferenciado, não bastasse o diferencial da capa personalizada com o dito, você vira do outro lado, é uma outra revista ainda. 2 em 1. 2 em 1, e um lado é personalizado do leitor, né? Com o dito, meu personagem, de 30 anos, né? No ano seguinte ao do auge da pandemia, 2021, que vocês estão vendo aqui. Hoje em dia tem Catarse, lei de incentivo, eu também fui na contramão nesse sentido. Eu fui lá, olha só como eu sou antigo, eu fui no Facebook, no Messenger do Facebook, e informei para os meus contatos em 2 parágrafos o que eu pretendia fazer. Aí no final eu falava, você quer um exemplar? Eu acho que eu consegui convencê-los, né? Porque o gibi existia como um projeto, mas isso aqui é uma coisa que você não tem como apresentar para a pessoa para ela aprovar, porque a minha ideia era ser autoral e arriscadamente ser uma surpresa para a pessoa. Então, hoje em dia, aquela coisa de você pagar antecipado, né? Você deposita tanto lá no meu Pix, se eu te mando a revista daqui a um tempo. Aí eu vendi 160 exemplares. Que legal. Todos personalizados, essas capas personalizadas. Cada capa de um jeito. E até a tirinha tem dados da vida da pessoa que vai fuçar lá no Instagram, pesquisar na rede social e tal. Então, bem diferenciado mesmo. Isso é muito legal até para presente, né? É muito essa ideia. E uma extensão desse projeto, nos mesmas características, foi a versão de Pet. Eu também, um dos meus personagens é um cachorro lá da época do Superman infantil, né? Eu resgatei, e aí eu fiz as caricaturas dos pets de cada pessoa. Então, é a revista para os humanos e a revista para os pets. Os pets. Então, versões aí, e dentro tem as minhas tirinhas aí desses personagens todos, né? E você continua fazendo esse tipo de trabalho? Tá vivo ainda. Que legal. Bem legal, né? Fica um presente bem exclusivo, né? Você pode... Cara, né? Então, é nisso que eu tô pensando. Porque é algo diferenciado. Sim. Eu, particularmente, nunca vi nada assim. Que bom saber que eu sou inovador, hein? Até assim, não sei, às vezes algum trabalho corporativo, né? Sim, contando a história da empresa, um contexto ali da empresa. Tem muitas cartilhas que são feitas, esse mercado existe, né? Mas nesse caso aqui, é o meu conteúdo no miolo, as capas com o meu personagem interagindo com o leitor, né? Então pode caber nesse contexto que você está falando também, né? Então, como homenagem para alguém da empresa, coisas assim, né? É algo que é marcante para quem recebe também. Com certeza. E ela é um chamariz para ela também conhecer melhor o meu trabalho autoral, né? São projetos que envolvem as pessoas. Então, falando no começo, né, de fazer projetos que tivessem um diferencial e fossem coisas instrumentos para quebrar um possível isolamento que às vezes o artista possa ter, coloca, né? Se coloca mesmo. Mas é possível, né? Como vocês estão falando. Pode ser difícil, mas não é impossível, né? Então é muito isso daí, né? Atitude, né? Essa palavra é tão usada hoje em dia, né? É isso. Assim, atitude, hashtag atitude. É um produto único que você criou, né? Eu nunca tinha visto, não fazia nem ideia. Como gerenciar tudo isso que você faz? Você falou de mim, né, que a gente veio conversar, você falou que eu sou um povo, mas você também é um povo. Eu sou. Braço para outro lado, fazendo um monte de coisa. Como funciona o seu tempo nisso tudo? O tempo é todo para isso. A gente ainda nem falou do Ilustre. Ainda. Projeto que é o mais aí é o lado da falação que eu tô falando aqui, e também canalizamos pro podcast, né? Também
Podcast é fruto da minha vontade de conversar com gente diferente de mim, sabe? Porque a gente está falando, né? Agrego artistas nesses projetos coletivos, eu faço os meus, mas ao mesmo tempo a gente tem as nossas identificações pessoais e também quer conhecer gente diferente da gente. Só que assim, eu acho muito engraçado porque a gente tem uma atitude muito natural de espontaneidade, se desenvolve e tudo. Aí você descobre, para nenhuma surpresa da gente, que as pessoas são tímidas. Aquela coisa de você conversar com alguém no boteco, aí você vai falar, então, eu queria te convidar para o meu podcast. Ah, mas eu não sei falar diante de uma câmera. Ah, eu sou tímido. Já passamos por isso. Então. Mas vocês superaram isso, né? Sim. Não, a gente já passou por isso, convidando as pessoas. Sim. Eu convidado, eu já só que como falar, eu tenho medo. Gente, relaxa, não é um bicho de 7 cabeças. Então, mas relaxa. É porque a gente está fazendo, está ambientado. Não, a gente ainda tem que fazer o trabalho de convencer também, né? Tranquilizar a pessoa. E não é relaxa. Quando ela chega aqui também tem o estágio dela relaxar por conta dela também, porque você também não pode forçar nada. Não, com certeza. É que a maioria, acho que nesse ponto a gente sai bem, né? Que todo mundo que passa aqui fala, tava nervoso, de repente nem viu a hora passar. É porque o legal do podcast é muito papo. Sim. Né? Então, até quem defende o papo furado, né? Que muitas vezes é pretexto para os podcasts serem ruins também. O papo. Ah, vamos aí, né? Vamos aí, meu Deus do céu. Aí você fica 7 horas num porão conversando, não é verdade? Eu fui muito sutil nisso, né? Hashtag inteligência limitada, marca aí. No meu caso, é muito conhecer gente diferente de mim. E também a coisa do network. Sim. Podcast é network. Vocês estão me conhecendo melhor por conta de estar aqui, né? E o engraçado, eu não comentei com você, né? Eu vi o podcast dele a primeira vez por causa da Kelly. E a gente tinha convidado a Kelly Galese e ela foi no seu. Eu falei, nossa, ela foi aqui, deixa eu assistir. Eu assisti o seu a primeira vez. E é diferente a abordagem, né? Totalmente diferente. Porque nós somos pessoas diferentes. Né? Nem é questão de direcionamento do podcast. Vocês estão aqui inteiros nesse podcast. Vocês podiam até falar de outro assunto que não fosse o empreendedorismo, a tônica aí dos papos, e seria vocês do mesmo jeito. Sim. A nossa personalidade. A personalidade de vocês é marcante. A minha também, a gente pretende que seja. Então, é possível falar, no meu caso, pelo menos com qualquer pessoa, porque sempre vai ser a minha maneira de abordar os assuntos. Sempre, como eu me beneficio também na coisa da visão de humor que eu tenho do mundo. Então, eu estava falando para você, Felipe, eu conversei com o Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba, né? E eu não imaginava conversar com um político, por exemplo. Vai desarmado, que você pode conversar com qualquer pessoa. Sim. Às vezes a barreira vem da gente. Com certeza. Então, muitas vezes a crítica que a gente faz é porque a gente não sabe conviver com aquele tipo de ofício ou de personalidade da pessoa. Você não precisa ser amigão, você não precisa ter uma identificação umbilical com cada convidado. É só curiosidade. Sim. Então é possível. Que às vezes a gente vai com preconceito, né? Você fala, o político ele vai querer fazer. E aí a conversa não flui legal, né? Porque ele fica pisando em ovos e você também. Não, até vou revelar uma coisa de bastidores aqui do podcast dele. Ele veio com uma pasta que eu acho que é normal, ele deve fazer isso em todos os podcasts. Porque dependendo do tipo de podcast, é uma coisa talvez mais jornalística, no sentido bem formal mesmo, e de às vezes puxar para polêmicas da trajetória da pessoa. Eu senti que ele estava pronto para sacar alguma coisa caso eu viesse puxar para alguma polêmica. E é justificável em muitos casos. Só que eu não sou... O bom também, sem soar como desculpa, é que eu não sou formalmente um jornalista, embora isso aqui tudo seja jornalismo, né? É o trabalho jornalístico, mas é jornalista de formação, vamos dizer assim. Eu sou de exercer, né? Sim. Mas a gente eu fui com a minha curiosidade de cidadão, sabe? Assim, dentro do possível, tentar fazer ele explicar como é que funciona a máquina pública, por exemplo. Que é o que nos afeta como cidadãos normais, né? Que ele também é um cidadão normal. Por isso que eu levei também, né? É o papo como nós estamos tendo aqui, né? É papo com direção
que tem um tempo determinado, mas são curiosidades legítimas que a gente tem como cidadão, né? Então, muitas vezes você comete umas gafezinhas e tal, mas às vezes a gente também não tem a dimensão da pessoa, porque muitas vezes é mostrado pra gente, e até conveniente em muitos casos para o entrevistado, ele mostrar apenas uma parte daquilo que ele é para o público. Sim. E a gente... E até uma coisa de utilidade pública, que é político está a serviço da gente, né? Sim. Ocupando os cargos, né? Pública, ele tem que estar exposto, né? Só que a gente também tem que puxar a língua dele, no bom sentido, né? Então a minha curiosidade é a mesma para o Vargas Negri. De repente, para um artista da minha página, que eu achei legal o trabalho, eu levei lá, que também pode ser monossilábico muitas vezes. Você espere que um Vargas explane bastante, né? Dialogue mais. Mas tem os monossilábicos. Então, às vezes até o desafio é maior você entrevistar alguém que você julga que o jogo tá ganho porque ele é da sua área. Às vezes é mais difícil. Pessoa monossilábica. Eu não sei se vocês cruzaram com gente assim aqui, mas... Já assim, tem que ficar extraindo. Você tem que ficar desempenhando o tempo todo, preenchendo o espaço, né? A pessoa chega aqui e fala. É mais fácil, né? Quando a gente não precisa ficar puxando pergunta, é mais gostoso. Mas sai mais natural. Tá? Agora quando você faz uma pergunta, é difícil. Pô, legal, aí... Responde igual respondia na escola, né? Não. Quando você vai fazer as perguntas, justifique sua resposta. Explique. Que eu vou falar o quê, né? Meu Deus do céu. Você fica naquela... Mas é complicado. Isso é parte também do processo, né? Às vezes a pessoa ela tá ainda travada, né? Ela tá com receio. No dia a dia não é assim. Tanto é que teve pessoas que a gente desligou a conversa antes de ligar. E depois que desligou... Dá o pânico da câmera ligada também. Né? É porque a pessoa se sente avaliada, né? Julgada até, né? E às vezes com medo de falar alguma coisa e ser prejudicado na internet, do cancelamento. Mas eu acho que ainda é um medo, eu acho descabido devido às proporções, entendeu? Pô, às vezes o público dela não vai consumir isso nunca. Provável. Outro dia eu tava conversando com um amigo e falei, fulano de tal é muito famoso. Ele falou assim, quem que é? Era um influencer de contabilidade. Eu falei, não faço a menor. Eu falei, não, o cara tem 4 milhões de seguidores. Ele falou, Cleiton, mas é contabilidade, eu não tenho nada a ver com essa área. E você desfia o currículo, né? Aí a pessoa fala, não conheço. Aí eu falei, cara, aí que... É o mundo do nicho hoje também, né? É o mundo do nicho. São poucos aí que você falar... Todo mundo sabe quem é, são bem poucos. A gente fala muito do Thiago Negro, do pessoal do Primo Rico. Às vezes eu comento, o cara fala, nunca vi esse podcast. Eu falo, caraca, me parece só absurdo, mas você vai ver. E eu vi, acho que um podcast do Bruno, ele falando, gente, eu tenho só, acho que é 2 ou 3 milhões, uma coisa assim. O Brasil tem 200. Então sabe, é natural, a maioria não conhece. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente sempre esquece. A gente nunca lembra, quando vai abordar entrevistado ou tentar convencer ele a falar pra gente, daquele pânico que a gente tinha quando apresentava trabalho na escola. Isso é verdade. Isso é a raiz. A gente fez agora no começo aqui, lendo. A gente tá com um novo roteiro, gente. Calma. A gente aprende ainda. Aprende, mas assim, exatamente a gente não é treinado a ter iniciativa. Eu acho que isso, às vezes, define o rumo de uma vida. Sim. Num segundo, às vezes, de um insight que você tem numa época decisiva da sua trajetória. E às vezes você não tem oportunidade de nem exercitar os insights também, para você ir para frente. Sim. A gente volta lá na estrutura da educação. A gente vai cair. A gente não é educado para empreender a própria vida, no sentido amplo mesmo, né? Então, muitas vezes, esse tipo de projeto que eu faço aqui, para mim é natural, mas eu também tenho a consciência de que não é todo mundo que, como você falou, não é todo mundo que tem esse perfil. E é natural, eu também não posso chegar para uma pessoa, como você não faz isso, você é desenhista, você deve estar desbravando, alimentando o humor em Piracicaba, ou sei lá onde, em Vênus, não sei, onde tiver vida humana, sei lá. Às vezes a pessoa tem, no caso, perfil para colaborar comigo num projeto desse. E tá tudo bem, porque precisa para todo mundo de todos os jeitos. Né? Então ela pode contribuir de outra forma também. Às vezes nem estando aqui, às vezes em outra coisa. Sim. Então é muito isso, né? Como hoje em dia se fala, nas últimas décadas, o conceito de empreendedorismo é muito mais até visível, né? Vocês conhecem melhor que eu esse universo, expande tudo na internet, ela ganhou uma dimensão. Eu tive
Sim. Eu tive empreendedorismo na faculdade e eu confesso que não gostei da matéria. Achei muito ruim. Mas foi na faculdade, podia ser de antes isso, Sim. né? Não, e o termo empreendedorismo e o empreendedorismo em si, ele ficou muito supervalorizado, como se fosse algo obrigatório para todo mundo. Ok, você vai... Eu falo assim, de alguma forma, todo mundo empreende. Sim. Mesmo que não seja num negócio de retorno financeiro. Sim. Você está empreendendo na sua própria vida, você está empreendendo num casamento, porque você vai lidar com os desafios da sua vida, e empresa é só mais um. É que aí, no caso da empreender dentro de uma empresa, que você pode empreender, inclusive, dentro da empresa dos outros, como exatamente. Você faz aqui, essa parcerias. O jornal não é seu, né? O jornal como um todo, mas esse projeto aqui é um empreendimento dentro de uma outra empresa. Exatamente. Né? Que é o intraempreendedorismo, que o pessoal costuma batizar, inclusive, né? Começa a ter nome. Mas o empreender é para a vida inteira, para tudo que você faz. Né? Os conceitos da vida dentro da empresa e vice-versa. Né? Gestão financeira, longo prazo, fluxo de caixa. Acaba caindo tudo nisso. É o dia a dia da vida, né? Mas é que as pessoas. É que você não, às vezes as pessoas não fazem esse link, né? Na tua casa, quando você recebe teu salário, você tem que pensar, tenho mais conta. Sobrou mês desse salário. Tem mais conta do que salário. O que eu faço? É o jogo de cintura que o empreendedor vai viver em algum momento. Sabe o que ela faz? Ela vai pensar com dor de cabeça antecipada. Meu Deus, eu preciso pagar a fatura do cartão. E aí talvez ela comece a refletir, tem que planejar melhor o próximo mês, não vou mais cometer esse erro. E talvez a gente comete por... Tem uma tirinha até uma vez que eu vi que muito interessante. Tava lá, pessoa. Olha, eu tenho dinheiro para viver o resto da minha vida. O problema é que eu tenho que morrer amanhã. Boa. Essa é boa. Não tá errado, não tá, né? Não tá errado. Dependendo da situação. Mas vocês veem que são todas projetos, às vezes, que podem ser diferentes uns dos outros, mas todos convergem para algo muito próximo, né? Muito próximo, um conceito, né? Um conceito, Eles não são desgarrados, assim, eles não são conflitantes, né? Eu tava vendo a sua página, você participou de um projeto com a PAN, né, com a Jovem Pan. Então, como que foi isso? Aí essa coisa de ser um cara de pau, assim, que assim, em 2016 a Jovem Pan estava implantando a rádio com imagem, que foi desaguar no que é hoje a TV Jovem Pan News. Eles estavam fazendo programas na internet com jornalistas, equipes novas, o jornalismo deles, do AM, né, da rádio AM, que sempre foi jornalismo, mas na internet implantando alguns programas. Inclusive, no estúdio de rádio que eles sempre tiveram, mas com a característica de podcast, com telão, esse formato aqui, que veio depois a ser um podcast. Eu comecei a acompanhar a programação nova na internet, com jornalistas novos, né? Tinha lá no começo os Pingos nos Is, com o Reinaldo Azevedo. Depois teve o programa 3 em 1, que teve a Vera Magalhães, que hoje está no comando do Roda Viva, né? Ela começou na Jovem Pan, que ela era de mídia impressa. Ela era da Folha e depois foi da Veja. Ela foi convidada para a Jovem Pan no programa 3 em 1. Muito bem. E havia um programa lá, meio de variedade, chamava Radioatividade nas tardes da Jovem Pan. Com o telão aqui. Os apresentadores, que era Madeleine Lasco, que tinha sido repórter da Jovem Pan, e um outro rapaz bem jovem, lá um jornalista jovem, Carlos Aros, eles faziam uma tabelinha de apresentação, eles meio que zoavam um ao outro, assim. E tinha o telão que eles projetavam imagens das matérias, né? Aí eu pensei, eles se zoam, hein? Então eu vou mandar a caricatura deles, vou ver se eles colocam no telão, né? E começaram a colocar. E sempre davam crédito, comentavam. Legal. A ponto de, depois de uns 4, 5 meses, eles me chamarem lá para desenhar ao vivo. Que legal. Meio pegado da Roda Viva. Meio um Paulo Caruso improvisado lá. O programa saiu do ar, mas aí o 3 em 1 foi criado e continuei mandando do pessoal do 3 em 1. Entre eles, a Vera Magalhães. E o gerente do jornalismo da rádio da época era o Patrick Santos, que ele também era apresentador do 3 em 1, junto lá com a Vera. Aí mais gente começou a conhecer meu trabalho, né? Aí o Patrick deixou a rádio, depois de 20 e poucos anos, o cara que trabalhou sempre na mesma empresa desde a faculdade, sabe? Caramba. Então
a trajetória que ninguém mais tem, né? Ficar quase a vida inteira numa empresa, né? Aí o que acontece? Ele saiu da rádio e fez um livro sobre a trajetória dele. Também quase um burnout que ele estava sofrendo, ele saiu antes de sucumbir, assim, né? Foi pesado. Mas ele fez um livro falando da trajetória dele até o momento que ele fez essa ruptura, já fora da rádio. Aí ele lembrou de mim, dos desenhos lá que eu mandava, e me convidou para ilustrar o livro dele. Que legal. Foi lançado o livro lá, como ele tinha relações, lógico, com a rádio, ele divulgou nos programas da rádio desde manhã. E claro que eu ia no lançamento do livro que eu tinha ilustrado dele, né? Aí eu falei, eu vou com você, Patrick. Vou acompanhar lá, já que eu sou ilustrador, vou com você. E só que eu falei para ele, viu, Patrick? E se eu fizesse caricaturas no 3 em 1, que é um programa que você passou, que ainda tá a Vera Magalhães, o pessoal que você conhece tá lá ainda, né? Eu falei, uma boa ideia, eu vou falar com o produtor, de repente você vai lá. Pode vir. Que legal. Tudo network, né? Mas o importante é a atitude lá no início, né? Você começou a mandar... Mas era um espaço, porque a minha geração veio do impresso. Como que você vai imaginar almejar espaço no rádio? Claro que era rádio com imagem. Sim. Então, mas era uma coisa que não existia. Mas conseguiu uma possibilidade, aproveitar algo, né? Porque assim, o conceito é o mesmo, o que mudou é a mídia. E a mídia estava em transformação. A rádio que estava virando TV, sabe? Sim. E tanto que na época do Radioatividade, lá que eu comecei a mandar caricatura, outros desenhistas também começaram a mandar desenho lá. Só que abriu as portas pro segmento. Só que para entrevista eu que fui chamado. Depois eu dei uma entrevista lá, a primeira vez que eu fui lá, ainda no Radioatividade, desenhei o programa inteiro e depois eu dei uma entrevista que até hoje tá no meu site, inclusive, no meu YouTube. E no 3 em 1 eu fiz as caricaturas, as charges ao vivo lá. Numa mesa, assim, até menor que essa, nem tinha como desenhar direito. Mas assim, eles me apresentaram, fiquei desenhando, no final mostraram o desenho lá, deram um crédito bem legal. Assim. Legal. Mas também mais porque eu tinha feito o livro do Patrick já, né? E anos depois a Vera Magalhães saiu da Jovem Pan e foi assumir o Roda Viva. E o Paulo Caruso, infelizmente, faleceu, né, no ano passado, e ela inventou um rodízio de cartunistas para ocupar a vaga dele enquanto não arrumasse um substituto definitivo, que era um teste, na verdade, Sim. né? Aí ela me mandou um zap no dia seguinte que ele faleceu. Mandou um zap, Érico, você quer participar do rodízio que nós estamos fazendo aqui? E se você puder indicar outras pessoas também. Porque ela conhece jornalista. A gente tá falando das nossas bolhas, né? Sim, sim. Só que ela me tinha como referência, porque o maluco aqui foi lá tentar dar cara pra bater, sabe? Ela tinha trabalhado na Folha de São Paulo, então ela tinha como referência o Jean Galvão, que é muito meu amigo, de muitos anos também, que há anos ele está na Folha de São Paulo, e ela tinha sido editora da coluna Painel, de política, de notinhas políticas. E ela conhecia o chargista da Folha, né? Uhum. Só que depois passou a ter o meu nome como referência, porque aí me conheceu na Jovem Pan. Os dois nomes que ela tinha era o Jean e eu. Tanto que ele foi o primeiro lá do rodízio. E ela me escreveu e eu também indiquei, tomei liberdade de indicar os nomes lá. Todo mundo que eu falei, ela... colocou ela lá. Desse jeito, assim, desbravar, sabe? Assim. Não, Fê. Você foi. Fica o conceito aí de realmente arriscar, né? Tá ali, viu uma oportunidade e o empreendedor tem que fazer muito isso. Às vezes identifica uma oportunidade e fica com receio, nossa, mas será que se eu fizer isso vai dar certo? A dúvida não pode paralisar. Manda. A dúvida, ela tem que ser um fator de reflexão. Ela não tem que ser um impeditivo para você agir. Sabe? E também você não contar com o resultado imediato. E porque isso daí pode frutificar em coisa que você não está pensando. Pode sabe? não dar resultado. Pode também não dar mas resultado. Se não der resultado, também é uma resposta. Pô, não deu certo. Beleza. Mas se eu não tivesse tentado, eu ia estar com a dúvida até agora. Exato. Olha, foi em maior, né? Foi em 2016 que eu fiz essa tentativa inicial lá na Jovem Pan. E depois, até no período que o Patrick fez o livro, uns meses depois ele voltou para a rádio como parceiro para fazer um podcast com a tônica do livro dele lá, que era falar de pessoas que mudaram de vida, como ele tinha mudado. Ele escreveu no livro da trajetória dele, começou a chamar entrevistados para o podcast, em parceria com a rádio. Tipo a Kelly. Pois é. Aí eu sugeri para ele, vamos fazer caricatura nas capinhas do podcast. Mais um caminho que eu sugeri para ele,
que agora eu já tinha algum crédito, né? Mas mesmo assim, ter a dúvida, porque... E é natural também ele ter a dúvida, né? Porque todo mundo coloca foto, né? Vamos ver se encaixa. E aí... Fez algo diferente. Aí eu fiquei quase um ano fazendo as caricaturas dos entrevistados dele. Que legal. Isso já foi uma outra maneira. Aí isso me permitiu começar a entrar nesse mundo dos podcasts. Aí chega no que você falou, que você viu, no Conversa na Pan, que era um programa dele aos sábados, que ele aproveitava as entrevistas dele no podcast, na Jovem Pan. Aí ele me chamou e falou: olha, Érico, o que você acha da gente fechar cada programa com a caricatura sua, do entrevistado? Aí eu adaptava para esse formato de tela, de podcast, com uma frase que eu pensava da entrevista dele, que ele tinha feito. Então a gente formatou assim. Então ele fechava o programa apresentando, falando de mim e falando da frase e da caricatura. E isso frutificou num quadro que aí eu comecei a apresentar num outro programa de um cara chamado Fernando Vitor, que vocês não conhecem, mas ele é muito bom. Ele conhece meio mundo da comunicação de São Paulo, ou um jovem velho, como ele se identifica. Ele, para vocês terem uma ideia, ele faz podcast com o Heródoto Barbeiro, que foi da CBN e tudo mais. Uma voz marcante. Marcante demais, né? Fundador da CBN, né? Da TV Cultura, ele atuou, o Heródoto. E o Fernando me conheceu na internet, por causa das tirinhas do Dito Medito. Ele é fã de quadrinhos e de animação, então ele me descobriu. Só que aí ele estava reformulando o programa dele, colocando colunistas. Aí ele colocou o Heródoto de colunista, evidentemente, colunas de 1-2 minutos entre as entrevistas, né? Colunistas rotativos. Tem o Heródoto, o Tiago Berrache, que foi apresentador lá do Jornal da Manhã, da Jovem Pan, e que é especialista em Copas do Mundo. O Tiago escreveu uma trilogia de Copas do Mundo que o Brasil ganhou. Então o principal assunto dele, ele é apresentador do geral do noticiário, mas a especialidade dele é Copa do Mundo. A vida dele é isso. E não é futebol, é Copa do Mundo. Copa do Mundo mesmo. Aí o Fernando convidou ele para fazer uma coluna de Copas do Mundo. Legal. O Fernando também me convidou para fazer uma coluna de caricaturas. Eu era o mais desconhecido no meio dessas estrelas aí, dessa constelação, né? Só que ele apostou no trabalho. E quem me indicou pro Fernando para fazer uma coluna? O Tiago Berrache, que eu tinha conhecido na Jovem Pan. Você vê, né? Tipo, networking. Tudo vai se ligando, né? Que a gente não espera realmente, né? Não só o networking, né? Mas é o longo prazo. Foi 2016 o primeiro 33 contato, anos. Aí 7 anos depois, um outro rapaz que, quando eu comecei na Jovem Pan Tentativas, esse cara nem tinha ainda podcast. Aí 7 anos depois... Já pintou o projeto dele, que ele investiu, e foi chamando os medalhões. E eu, menos medalhão de todos. Grande trajetória, não é fácil, né? Porque aquilo que você fala 33 anos é profissionalmente, mas começou aos 8. Você falou que eu sou mais novo, muito obrigado. Começou ali, né? Se não começasse ali, talvez... Provavelmente a trajetória ia ser completamente diferente. Talvez você não fosse um cartunista, chargista de humor. Talvez fosse completamente distinto. Talvez um advogado, médico, engenheiro bem tradicional. Gosta de desenhar. Pois é. Mas o caminho levou para isso e foi uma escolha lá do fundo, né? E também tem muita gente que pode ter esse potencial que eu tenho e também não ter sorte ou faltar oportunidade. Porque mesmo que a gente crie oportunidade, a gente também precisa de oportunidade. Eu comecei no jornal porque me deram espaço. Sim. Isso é um baita no estímulo. Né? Mas te deram espaço porque você também apareceu, né? Então tem que mostrar a cara, né? E naquele tempo eu não falava bulhufas, péssima comunicação, só sabe? Desenhar. Só que... mas aí entrega e sai correndo, sabe? Entrega e sai correndo de medo do mundo, né? Mas tem gente que aposta na gente por causa da atitude, é o que você está falando, né? É muito isso, mostrar serviço no melhor sentido. Tem uma frase, né, que a sorte acompanha a coragem, do Mário Sérgio Cortella. Mesmo. Ele fala sempre isso, tem até uma palestra ali que ele fala muito disso. Teve sorte, mas você teve a coragem de mandar lá a primeira tirinha, fazer o teu personagem, criar, então tá sempre se propondo pra sorte, né? E inovando, né? E
buscando oportunidades, olhando atento para o que está acontecendo e tentando se encaixar nesse mundo caótico que não gira e capota, né? Então essa legal, coluna, cara, que eu citei, que tem no meu Reels lá do Instagram, né? Caricatura também é cultura, que eu apresento perfis de personagens, eu botando a cara mesmo, né? E esse que eu tive que gravar 20 de uma vez. Então, ao longo de 2023, teve as colunas lá com personalidades brasileiras, né? Eu apresentando 1 minuto cada uma, e no final, a caricatura minha com a citação, que é o que eu fiz pro Patrick lá. Entendi. Então, são até desenvolvimento, assim, de potencialidade, projetos de potencial, que a gente também não sabe onde vai dar. Foi uma chance de desenvolver algo que foi um embrião lá com o Patrick, né? E indo para a internet e para o podcast também, né? E de repente voltando para o impresso, para o analógico. Impressa, jornal. A vida é muito esquisita, né? É estranha essa vida, né? Mas é divertida, é muito divertida. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Parabéns, fantástico, legal. Eu gosto muito disso. Eu acho legal, assim, a gente acaba não acompanhando, porque o mundo também... Nossa vida, mas agora sabendo, eu vou buscar mais. E espero que você aí também do outro lado da tela. Minha filha vai adorar isso. Busque, entre em contato aí, tem as mídias sociais que estão passando aqui, mas eu peço que você fale pro pessoal também os contatos aí seu. Então, a central, todos esses conteúdos vocês vão encontrar a partir do Érico San Juan, ERICO-SAN de navio, JOAN de navio, tudo junto. @Érico San Juan, fala San Juan, mas é San Juan, escreve, né? Então tem o Instagram, esse é o meu Instagram aqui, tem tudo isso daqui. Para cada projeto, para o jornal e para a página Capial, é @capial.humor. Temos aqui do personagem Dito Bendito, tem as tirinhas que a gente está sempre renovando lá, e @Dito o Bendito, tudo junto. Então, @Érico San Juan, @ilustre.podcast, que é o podcast que eu faço todas as semanas, na TV Metropolitana de Piracicaba, no YouTube da TV Metropolitana. Então, @ilustre.podcast, @Dito Bendito, com os quadrinhos do meu personagem de 30 anos, né? E também @capial.humor. Vocês querem tudo isso, @Érico San Juan. E estamos devidamente conversados, né? Tem a descrição embaixo isso, também. Muito bem. Tem o site também, que a gente vai deixar o link aqui para quem quiser acessar, conhecer mais o trabalho do Érico. E, Érico, muito obrigado aí por esse papo muito legal, cara. Se deixar, a gente bastante vai risada. Bastante humor e tenha sempre humor na sua vida, porque isso vai fazer toda a diferença na sua trajetória. É isso aí. E você que ficou até agora, não deixe de colocar o seu joinha aí pra gente, é muito importante pra gente continuar nosso trabalho, né, Cleiton? Sim, com certeza. Deixe seu comentário, xinga a gente, reclama, manda uma mensagem, sugestão de convidado. Não xinga, não. Nós estamos aceitando qualquer um agora. Por enquanto a gente aceitando qualquer um. Se a gente não gostar, a gente bloqueia. Divide a internet, né? Dá um poder pra gente. E é isso, semana que vem tem mais, Cleiton? Semana que vem tem mais. Galera, valeu. Até mais.